Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje no Evangelho, Jesus está rezando em um lugar à parte. Os discípulos observam a oração de Jesus e pedem o dom da oração, com a frase: Senhor, ensina-nos a rezar. Eu gostaria que todos pudessem dizer para Jesus nesta manhã: Ensina-me, Senhor, a rezar. Vale recordar que os judeus rezavam 3 vezes ao dia. Era um convite à oração, de manhã, à tarde e ao anoitecer. E os rabinos tinham uma oração para cada ocasião. Jesus está mostrando que ele reza constantemente. Jesus é um homem de uma oração sem intervalos. E ele está alertando os discípulos a não viverem a oração de modo impessoal, ou somente na formalidade. Jesus não quer o tom mecânico nas preces. Já no início do cristianismo, São Cromácio afirmava: segundo as palavras de Jesus, nossa oração não é medida pela prolixidade de palavras, mas pela fé do coração e pelas obras de justiça. Então, contra o aspecto mecânico e a repetição, Jesus deseja uma oração movida pela fé do coração e uma oração que possa também nos ajudar a realizar obras justas. São Cirilo de Alexandria, ele recorda que a loquacidade era chamada de batologia, palavra proveniente do nome de um grego chamado Bato. Ele era autor de longos hinos, prolixos e cheios de repetições em honra dos ídolos. Ao contrário, diz ele, Jesus ordena orar com brevidade, sóbria e sucintamente, pois Deus conhece nossas necessidades antes mesmo que as exponhamos. Então, irmãos e irmãs, a nossa oração ela precisa ser coerente, fruto da nossa fé, e que possamos com simplicidade apresentar a Deus as nossas súplicas, as nossas preces. Queridos irmãos e irmãs, nós vimos esse convite à oração e já no início do cristianismo, um livro chamado Didaquê, um livro catequético que mostra como era a vida dos cristãos, escrito ali entre o ano 60 e 80 depois de Cristo, transcreve o Pai Nosso e também indicava que o cristão deveria rezar ao amanhecer, de tarde e ao anoitecer. A Didaquê diz: assim orareis 3 vezes ao dia, convidando os cristãos a entregar-se em Deus em 3 momentos, para evitar as ocasiões de queda, para vencer as tentações do maligno e para agradar a Deus com as suas ações ao longo do dia. Esta oração, a oração do Pai Nosso, era entregue no início do cristianismo aos catecúmenos, aos cristãos que se preparavam para o batismo. Então, muitos padres da igreja, do 1º ao 4º século do cristianismo, fizeram inúmeras homilias, comentários sobre o Pai Nosso. Escreveram textos belíssimos. E eles recordavam que, quando nós pedimos no Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, nós não estamos santificando
o Senhor com as nossas orações, mas na verdade nós estamos pedindo a Ele que o nome de Deus, que é sagrado, seja santificado em nós. Se fizermos boas ações, nós estamos permitindo que o nome do Senhor santifique a nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, Santo Agostinho afirma ao comentar o Pai Nosso a seguinte expressão: Senhor, ensina-nos a nos amarmos e a nos perdoarmos mutuamente. Porque o Pai Nosso, para Santo Agostinho, é a oração perfeita, a oração do amor e do perdão. E ele continua: concede-nos a força espiritual esperada para fazer o bem e para alcançar o fruto das boas obras. Muitos santos se dedicavam a refletir sobre as palavras do Pai Nosso em retiros. Alguns passavam longos períodos meditando esta oração. Tente se recolher um breve momento, reze esta oração com meditação. Pai Nosso é apresentado como a oração perfeita do cristão. Possamos entender a grandeza dessa oração e a grandeza de ter Deus como nosso Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Que a nós. bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.